havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho. E ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado, tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia-o. E foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com a espada, e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar das almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como o saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então olhamos para o primeiro selo, e o primeiro cavaleiro tem um arco, e sai para vencer. O segundo selo traz-nos um cavalo vermelho, que vai tirar a paz da terra. Os homens matam-se uns aos outros. Este tem uma grande espada e uma coroa. Depois o terceiro selo fala-nos do cavalo preto. O cavaleiro tem uma balança, tem pesos, medidas, mas tem uma ordem. Não pode estragar, não pode danificar o azeite e o vinho. O 4º selo apresenta um cavalo amarelo. E o nome do cavaleiro é Morte. É seguido pelo inferno e diz o texto: vai matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste e as feras da terra. O 5º selo revela as almas dos mortos por causa do testemunho. E estas almas gritam, clamam pela chegada do soberano, mas também questionam o adiar da vingança das suas mortes. Diz o texto que vestem roupas grandes e brancas e também que devem esperar pela chegada de mais irmãos mortos pelos mesmos motivos. O 6º selo fala aqui de um terremoto, do eclipse solar, da lua vermelha, a queda das estrelas, as alterações morfológicas e geológicas. Há aqui um pânico generalizado entre os poderosos. Há uma fuga para os lugares que nós chamamos a salvo. E o desespero é marcado pelo um pedido de morte. Tudo para superar, para escapar à ira do Cordeiro. O 7º selo é lido mais tarde. E olhamos então para o primeiro selo, versículos 1 e 2. Fala aqui de versículos 1 e 2. Havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E nós vamos olhar, vamos ler repetidamente este animal, sucessivamente, claro, que vai dizer: vem e vê. Versículo 2, um cavalo branco.
que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então nós olhamos para o primeiro selo, e apresenta-nos aqui um cavaleiro que vence. Versículo 2. E é aqui a representação do nosso Senhor, de Jesus. E os símbolos no Apocalipse são muito importantes, porque são a descrição, aqui neste texto, que inclui a cor branca e o aspecto da invencibilidade. Se nós olharmos com atenção para o versículo 2, encontramos que ele está assentado, sobre ele tinha um arco, foi dado uma coroa, saiu vitorioso e para vencer. Não é uma questão de teoria. Alguém pode sair com uma motivação de vencer e não ser o vencedor. E o versículo 2 está a falar do Senhor Jesus, que é o vencedor. Apocalipse, no capítulo 19, versículos 11 até 16, são 6 versículos que reforçam esta ideia. A descrição incontestável de Jesus. E esta visão que temos aqui no capítulo 6 revela o principal objetivo, o principal tema do livro do Apocalipse. Jesus é o vencedor. A morte não vence. O inimigo não vence. O vencedor é Jesus. E o Apocalipse vai-nos revelando. E era importante para aquelas pessoas que receberam, que liam estas palavras no início, porque elas sofriam tantas perseguições, tantas dificuldades e tinham a sua fé aqui fortalecida. Jesus é o vencedor. É Ele que abre os selos e, após ser exaltado, a sua primeira ação é providenciar as condições para que o Evangelho seja pregado de forma vitoriosa. Estes testemunhos que estávamos a ouvir, e são diferentes. Eu fiquei mais com aquela do Novo Testamento que caiu do telhado. Aquela palavra empurrada pelo vento. E Deus providencia a vitória. Olhando aqui para o versículo 2, o arco é o símbolo da vitória da guerra. Uma guerra à distância, tal como a vitória de Jesus, será a uma escala global. Não é uma vitória regional, local, aqui fechada para nós, e os outros não terão a possibilidade de vencer. Mas o versículo 2 fala aqui nestes símbolos da vitória a larga escala. Podíamos ler Isaías 41:2, Zacarias 9:13, ou o Salmo 45, versículos 4 e 5, que reforçam esta importância do arco estar com a vitória. E a coroa? O versículo 2 fala aqui da coroa. A coroa é o símbolo da realeza. Nós recordamos com muita força a coroa de espinhos que Jesus levou. E aquela coroa foi dolorosa, foi sangrenta, mas para nós é uma coroa de vitória. Olhamos para o versículo 2 que diz que ele tem uma coroa. E aqui vemos a realeza de Jesus. E neste versículo 2 temos a descrição dos acontecimentos que apressam a chegada de Jesus como o Rei. E a última palavra, importa mencionar, não é do Rei, do Imperador. A última palavra não é daquele rei local, de um reino humano, de um reino pela força. A última palavra não pertence ao perseguidor que exigia um culto à pessoa, à figura do Imperador, nem qualquer outra força maligna. O vencedor é Jesus. E a última palavra na história não nos pertence. Pertence a Deus. Ele sai a conquistar, versículo 2, e Ele é o vencedor. Eu quero convidar um de nós que possa ler 1 de João, capítulo 5, versículo 4. 1 de João, capítulo 5, versículo 4. Alguém pode ler, por favor? Obrigado. O que vence não é o maligno. É aquele que é nascido de novo. A nossa fé é a vitória, que nos garante também esta vitória com Jesus. Então, nós aguardamos a vitória do Senhor Jesus. Nos versículos 3 e 4, apresenta-nos aqui, de Apocalipse, capítulo 6, o segundo selo. Ouvi o segundo animal dizer, vem, vê. E saiu outro cavalo, vermelho. E o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Nós encontramos agora o cavalo vermelho a representar a perseguição. E esta perseguição, naquela altura, era muito forte,
para os cristãos. Se de um lado tínhamos uma perseguição religiosa promovida pelos judeus, que não toleravam que esta seita introduzisse a pessoa de Jesus como o Filho de Deus, como o Salvador. Por outro lado, tinham também a perseguição do próprio Império Romano, que não tolerava o monoteísmo, a exclusividade da adoração a Deus. Há pouco entoávamos aquele cântico: se as palavras não expressarem a minha gratidão, pelo menos, Senhor, recebe o meu louvor, porque Ele é sincero. E o nosso louvor vai somente dirigido ao grandioso Deus. Pois bem, a perseguição era de um lado e era do outro. E a Igreja sempre enfrentou grandes perseguições. E desde que o Senhor Jesus subiu, a Igreja tem sido perseguida. E o livro do Apocalipse foi escrito dizendo: meus irmãos, a perseguição continuará. E esta cor vermelha é do sangue, o significado da morte, algo que o cavaleiro vem trazer. Os irmãos que partilharam há pouco aqui connosco os relatos, os testemunhos que os gideões recebem, por vezes também terão algumas respostas negativas. Há alguma perseguição, e há pouco o irmão Elias falava disto mesmo: não vos queremos aqui. E às vezes com alguma agressividade. Mas o que nos está a falar aqui, o versículo 4, é mesmo de uma perseguição. A espada será a morte. Uma guerra generalizada. Mas leiamos os versículos 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizer: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. Ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Alguma tradução está diferente no que diz respeito aqui à medida, quando diz uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Alguém tem uma tradução diferente? Nós não ouvimos muito bem, mas obrigado. É caro. Estamos a ler o versículo 4, estamos a ver aqui o preço dos produtos a aumentar. E este cavalo preto, representa a pobreza, a fome, a corrupção, tudo aquilo que resulta da injustiça. E este cavalo parece ser uma sequência, ou completar a tarefa do cavalo anterior. Com os preços tão altos, as pessoas comuns teriam dificuldades em alimentar as suas famílias. O versículo 4 fala aqui de preços elevados do trabalho de um dia. E então a comida será muito difícil a obtenção da mesma. Há quem diga que será uma crise económica sem precedentes. É possível perceber, de uma maneira geral, o padrão da injustiça, mas também as dificuldades financeiras e alimentares. Aliás, nós, no decurso da semana passada, ouvimos o secretário-geral das Nações Unidas, o engenheiro António Guterres, falar de que, se esta guerra não terminar brevemente, nós teremos uma crise alimentar em grande parte do planeta. Porque há países que dependem da produção de cereais, tanto da Ucrânia como da Rússia. E com as exportações fechadas, impossibilitadas, milhares e milhões de pessoas ficam privadas do alimento. Mas também há outro lado. Os que têm pagam mais. Estamos a ler o versículo 4, estamos a ler o Apocalipse 6,4, a dificuldade na obtenção do alimento básico. Não estamos a falar aqui de bens supérfluos. Estamos a ler o versículo 4, atenção, está a falar uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Está aqui a falar de algo que nós precisamos de comer. E esta balança que o cavaleiro tem revela a necessidade de pesar os alimentos com muito rigor. Ao contrário do que acontece no dia da abundância, quando se vai ao supermercado e o senhor coloca ali mais 20 a 30 gramas, nós não reclamamos tanto. Também se forem mais 10 cêntimos, 8 cêntimos, não reclamamos tanto. O versículo 4 está a dizer que será muito, muito difícil. Um de nós pode ler Ezequiel 4,16, por favor. Ezequiel, capítulo 4, versículo 16.
Obrigado. Está aqui a falar exatamente da grande dificuldade na obtenção do alimento e da necessidade de racionar aquilo que tem. A falta de sustento em Jerusalém é um reflexo dos tempos difíceis. Neste caso de Apocalipse, o preço a pagar por uma dose diária seria equivalente a um dia de trabalho. Agora, versículos 7 e 8, Apocalipse 6, versículos 7 e 8, e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E eis um cavalo amarelo que estava assentado. Sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. O cavalo amarelo, com o seu cavaleiro, representa a morte. O texto diz mesmo aqui, morte. A morte e os seus instrumentos. Os instrumentos da morte são a guerra, são a fome, são as pestes e os animais selvagens. Bem, isto não é surpresa para nós. Tirando aqui os animais ferozes que não temos espalhados por aqui, mas temos a guerra. Nós temos a peste. Estamos a viver este tempo. Nós estamos a viver, não no nosso país, a fome, mas, repito, a fome está a chegar a mais países do que há uns anos. Por incrível que pareça, estando nós cada vez mais industrializados, mais capazes de fazer chegar a produção, mais pessoas estão a passar por fome. E este selo simboliza todo tipo de desgraça que a humanidade sofrerá. E agora chama a atenção da cor deste cavalo. Qual é a cor? Amarelo. Estava aqui a fazer um exercício rápido visual para ver quem trouxe uma peça de roupa amarela, se invisível. Por vezes usamos. Mas a interpretação do amarelo, estava a tentar perceber algumas coisas. E o escritor grego Homero disse que o amarelo é a cor do mel. Mas quando é para pessoas, significa que são pessoas atemorizadas. Sófocles disse que o amarelo é a cor da areia. Já Tucídides diz que é a cor das pessoas atacadas por uma praga. E para alguns o amarelo tem este significado, a cor do mel. Mas quando é para pessoas, vejamos, tem algo estranho, algo doente. E há aqui uma ligação entre o segundo e o quarto selo. Falta paz, temos morte, temos as dificuldades económicas, temos tragédias. Não uma tragédia, não um tipo de tragédia, mas quarto. E agora a destruição deste quarto selo será muito forte. Diz assim, versículo 8, foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra. E esta morte, além da compreensão literal da morte corporal física, é também sinónimo de um desalento, de uma frustração, de uma incapacidade de ter o avanço da morte. E este é o único cavaleiro que tem nome. Morte. Não se chama mais outra coisa. Agora, quem o segue? Quem o segue? Como? O inferno. Algumas traduções, em vez de inferno, têm Hades, certo? Pois bem. Estamos a ver. Um de nós pode ler Ezequiel 14, 21, por favor. Ezequiel, capítulo 14, versículo 21. Percebemos que em Ezequiel 14, 21, que Deus permitiu, Deus enviou que este cavaleiro integrasse o seu plano. Mas Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 e 10, diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro santo e dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas. E foi-lhes dito que repousassem
ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. E aqui temos um outro cenário. Não temos mais cavalos, não temos mais cavaleiro e agora a visão parece que muda de perspectiva. Passa da terra para o céu. E diz o texto que se vê almas de pessoas mortas debaixo do altar. E estas pessoas sofreram o martírio do segundo, terceiro e quarto selos. E elas foram mortas por causa do anunciar da palavra de Deus. Não foram mortos por serem criminosos, por terem sido apanhados a cometer qualquer ato maléfico, mas o texto diz que foram mortos por pregar, por falar da palavra de Deus. A fidelidade destes crentes será provada e verificar-se-á que estes serão sempre fiéis. E à face deste martírio, à luz deste martírio, é como se a vida fosse oferecida a Deus num sacrifício celestial. E este é o significado da visão dos mártires. O altar, no templo, era o lugar onde se derramavam o sangue das ofertas queimadas, dos sacrifícios. E a diferença entre a crença judaica e aquilo que o Apocalipse nos revela acerca da morte é que os judeus acreditavam que a pessoa, depois de morrer, não entrava diretamente no céu. Tinha de passar algum tempo num mundo intermédio até à entrada do número total de eleitos. E João já vê estas pessoas no céu. Não as vê num lugar intermédio. Não as vê a passar de um estado para o outro. E estas pessoas, diz-nos o texto, que recebem vestes brancas, simbolizando a justiça, simbolizando a pureza de vida, simbolizando um caráter impoluto, uma santidade, uma alegria e uma fidelidade a Deus. E é importante perceber que estas almas não estão inconscientes, não estão a dormir. Elas estão lúcidas e pedem uma vingança. Não a vingança pessoal, mas a vingança divina, uma justiça divina. Tudo porque a santidade de Deus exige um julgamento do pecado. Deus é amor, mas também é o juiz. Portanto, não podemos dissociar uma da outra das características do nosso Deus. E Deus exigirá o julgamento do pecado. Os mártires são conscientes deste julgamento e clamam por este julgamento divino. Eu gostava que pudéssemos ler Romanos 12, 19. Romanos 12, 19 faz-nos perceber porque é que estas pessoas clamam, gritam, chamam. Romanos capítulo 12, versículo 19. Um de nós pode ler, por favor. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Pois bem, não é nossa a responsabilidade. Não é nosso direito de julgar, de vingar, seja o que for, mas deixar que seja o Senhor. E estas almas ouvem uma palavra: ainda faltam mais pessoas para se juntarem a vós. Antes que a justiça venha, mais pessoas devem juntar-se a vós. E agora, terminando, Apocalipse capítulo 6, os versículos de 12 até 17. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que um grande tremor de terra. Eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, e como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? A abertura deste selo relata uma série de acontecimentos e não um só. E todos estes acontecimentos acarretam ou simbolizam o juízo divino. De tal maneira que há um grande tremor da terra, um grande terremoto que abala toda a terra. E os terremotos sempre foram entendidos como
uma manifestação da voz ou da ira, da insatisfação divina. É uma crença que vem há muito tempo enraizada. Quando a terra treme, é porque Deus não está contente. É porque Deus vai trazer uma revelação, um juízo. Mas diz-nos o texto que o sol vai ficar escuro, a lua ficará vermelha, e esta é uma expressão que os astrónomos gostam, a lua vermelha de março, vai ficar assim visível. Mas aqui não é um momento agradável, não é um momento para sorrir. Diz-nos que as estrelas cairão do céu, as montanhas e as ilhas vão mover do lugar. Estamos a falar de uma alteração por completo das nossas cartas geográficas. E todos estes fenómenos vão gerar um pânico terrível. Algo que o versículo 12 nos fala da seguinte maneira: eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se vermelha como sangue. Versículo 13. A queda dos astros é comparada aqui numa ilustração à figueira que deixa cair os seus figos, impelida por ventos fortes. E os figos verdes caem fora do tempo. Os figos verdes caem fora do tempo. Os astros deveriam manter-se nos seus lugares, mas tudo deixa de funcionar como até então. O vento do juízo divino causará então esta forte alteração cósmica. Peço que um de nós possa ler Isaías 34, capítulo 4. Isaías, capítulo 34, versículo 4. Isaías 34, versículo 4. Obrigado. Estamos a ver o versículo 14 em Isaías. Estamos a ver Apocalipse 6, 14 em Isaías 34, 4. E no meio desta confusão, as pessoas da terra, versículo 15, vão esconder-se em locais considerados seguros. Elas gritam pela morte, dizem aos montes: caí sobre nós, porque nós não conseguimos enfrentar a ira do Cordeiro, não conseguimos suportar esta justiça. Sejam ricos, sejam famosos, sejam anónimos, pobres, livres, escravos, todos gritarão pelo mesmo. Versículo 16, tal será a destruição. E o versículo 17 faz uma afirmação perentória: o dia da ira deles. E depois a questão: quem poderá subsistir? Terminando, irmãos, este texto não é para nos assustar, não é para nos trazer o medo, é para nos trazer a noção da responsabilidade. Aquilo que irá acontecer não pode ser encarado como algo do futuro, então nós escondemos a cabeça, nós guardamos, nós afastamos disso. E estes 6 selos fazem-nos perceber que a vinda de Jesus não será em períodos de paz ou de estabilidade social. Aliás, são muitos os historiadores, pessoas que analisam o comportamento da Igreja ao longo destes 20 séculos, que nos dizem o século XXI pode ser um tempo de paz, de estabilidade, mas não necessariamente um tempo de crescimento para a Igreja. Aliás, a Igreja cresceu no meio da perseguição. O livro de Atos diz-nos isto mesmo. Atos 8, por exemplo, diz-nos isto. Mas diz-nos também que serão dias complexos, dias difíceis, de muita confusão. Mas nós devemos manter a nossa esperança, a nossa fé nele. Líamos há pouco 1 João 5, 4. E este texto é a nossa fé. A fé que nos dá a vitória. Nós mantemos a nossa esperança, porque assim prevaleceremos na vitória. Ao longo deste ano, estamos a ser desafiados a ser reerguidos. Deixar que Jesus reerga a nossa vida. Reerga a nossa vida de um afastamento, de um isolamento, de um distanciamento social que não queremos que seja um distanciamento espiritual. Porque nenhum de nós deve ficar assustado ou com medo com a vinda de Jesus. Mas todos nós podemos e devemos confiar que a sua vinda será um tempo de vitória para nós. E quando nós entoamos, quando nós celebramos ao Senhor da vida. Celebramos ao Senhor vitorioso, ao Senhor que tem o poder acima de qualquer destruição. Então nós submetemos-nos à sua autoridade.
Eu quero convidar agora que possamos curvar as nossas cabeças e falar com Deus. Dizer a Deus agora que queremos que Ele seja o soberano. Mais do que a minha vontade, mais do que a minha leitura, mais do que a minha avaliação, eu quero a Tua vontade, Senhor. Fortalece-me para que eu contemple, desfrute, viva da Tua vitória. Vamos orar. A Ti, Jesus, que és o vencedor. Tu que és o Senhor da vida, porque morreste em nosso lugar, porque ressuscitaste. A Ti nós confiamos tudo o que somos e tudo o que nos irá acontecer, porque estamos certos de que ninguém há mais poderoso do que Tu. Estamos certos de que em Ti nós somos mais do que vencedores. E queremos pedir-te que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, nos proteja, nos guarde e nos conduza dia após dia a esta esperança da Tua vinda, que para nós será um dia de alegria. E pedimos-te que a nossa fidelidade a Ti seja reforçada pela ação do Teu Espírito Santo. Que a nossa vontade não prevaleça, mas prevaleça a Tua. Que o nosso desejo seja o Teu. E que a nossa vida sirva para Te honrar, para Te glorificar, para Te tornar conhecido e para que mais pessoas sejam salvas. Salvas da morte eterna, para viverem uma vida eterna contigo. Faz-nos o Teu povo vencedor aqui em Viseu, aqui no nosso país e em toda a parte onde estivermos. Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, nós queremos viver. E se algum de nós tem dúvidas neste momento, Tu possas dissipar. Se algum de nós ainda não Te aceitou, se algum de nós ainda não se submeteu a Ti, que seja hoje, que o faça hoje. Em Teu nome, Jesus, nós oramos. Enquanto escutarmos o preslúdio, vamos ficar em oração individual com o nosso Deus.